Hoje, então, sobre a providência divina. O que seria a providência divina? O que é providência? Considerando o sentido correto desse vocábulo, como podemos conceituar providência divina? A providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. Ela está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mínimas. Então, a providência está em tudo, como Deus está em tudo. Nas mínimas coisas. Nada passa sem que Deus note. Nada passa sem a presença de Deus. Tudo, exatamente tudo, a mínima coisa. É nisso que consiste a ação providencial. Segundo Lucas, no capítulo 17, versículo de 20 a 24, no versículo 20, os fariseus perguntam, a Jesus, como os fariseus perguntassem, quando vem o reino de Deus? Perguntaram os fariseus a Jesus. E ele respondeu, o reino de Deus não virá, de modo que possa ser notado. Sempre se esperou o reino de Deus, que ele seja um jardim florido, com anjos tocando harpas, que a gente pudesse enxergar esse reino de Deus. Mas como é que, se ele não pode ser notado? Jesus está dizendo que o reino de Deus não pode ser notado. Então, será que é uma coisa material? Como é que seria o reino de Deus? No versículo 21, não se dirá, ele está aqui ou ali, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. E aqui a gente para e pensa um pouco, a gente sempre esperou o reino de Deus em algum lugar, ou aqui, ou ali, ou quando a gente desencarnar, a gente vai para o reino de Deus. Mas Jesus nos diz que ele está dentro de nós. A gente já parou para pensar nisso? Que o reino de Deus está dentro de nós? Mas a gente vai ver por que o reino de Deus está dentro de nós. Olha que lindo. O reino de Deus. Quando a gente conseguir alcançar esse reino de Deus dentro de nós. Como é que a gente vai fazer para atingir esse reino de Deus? Como é que a gente vai conseguir chegar à plenitude do reino de Deus? Ser essa luz. Ainda no versículo 20, o reino de Deus, o homem o traz em si mesmo. Pois é no exercício de suas faculdades que se lhe depara um meio de alcançá-lo. Isto é, atingir a perfeição moral. E aqui é o ponto fundamental. Nós só alcançaremos o reino de Deus que está dentro de nós quando atingirmos a perfeição moral. Aqui nós falamos só moral, não falamos de coisa material. E nós, infelizmente, ainda estamos muito agarrados à matéria. Esperamos um reino material. E o reino de Deus está dentro de nós. E ele pode ser alcançado por cada um de nós. Mas como, Chico? Como é que a gente alcança o reino de Deus? A perfeição moral. Se melhorando a cada dia como pessoa. Praticando o bem. Praticando a caridade. Sendo melhor amanhã do que é hoje. Nessa caminhada. Para isso estamos aqui. Para nos aperfeiçoarmos moralmente. Quem está buscando o reino de Deus em outro lugar,
não vai encontrar, gente. Não vai encontrar. E aqui eu vou citar um ator muito conhecido, que é o Jim Carrey, que é um comediante famoso, rico, tá? e entrou em depressão. Está em depressão. O cara é famoso, é rico, tem o que quer, tudo, e entrou em depressão. O que será? E aí ele disse bem assim: eu queria que um dia todo mundo fosse rico, milionário, com sucesso, para compreender que não é nada disso. Porque ele ainda tem um vazio dentro dele. Porque ele não encontrou o reino de Deus dentro dele. Ou muitos de nós ainda não encontramos. Se tivéssemos encontrado, nós estaríamos em outro planeta. Esse planeta aqui é de prova e expiação. Ainda não encontramos o reino de Deus. Estamos a caminho dele. Né? Já começamos a subir os degraus da escada. Não virá de modo a ser notado o reino de Deus. Por isso que só lentamente, de progresso em progresso, de ascensão em ascensão, pode o homem aproximar-se do advento deste reino. Não é numa encarnação, gente. Não é em duas, não é em três. Quem sabe, né? Cada um pode, né? Paulo de Tarso conseguiu pular, né? Mas quantas encarnações ele já tinha, né? Antes? Né? Então, a gente não pode perder nenhuma encarnação. Porque custa para chegar, não é fácil. Não é fácil chegar ao reino de Deus. Então nós temos várias encarnações para ir ascendendo. Sempre moralmente, gente. A gente aqui fala moralmente. Para a gente ser melhor como ser humano. Para chegar ao reino de Deus, a ser essa luz, a ser amor, a ser bondade. Essa é a nossa caminhada. Esse tem que ser o nosso foco. Aonde nós estamos procurando o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar circunscrito, qual imaginam os homens. Não é uma habitação feliz, onde logo penetrar. É o que comentamos no início. Não é um lugar. Não é um lugar. E aí a gente pode pensar, quantas vezes a gente está trabalhando, está estável financeiramente, né? Está tudo mais ou menos em ordem, mas a gente não está feliz. Sempre tem alguma coisa incomodando, né? Sempre tem um vazio, sempre tem um problema com o filho, com uma filha, com o pai, com a mãe. Né? Então a gente sempre tem uma caminhada, para chegar a esse reino do céu. É a imensidade na virtude. Então o reino dos céus, a gente vai conseguir chegar a ele quando a gente tiver muitas virtudes. Muitas virtudes. Então a caminhada não é fácil. Por quê? Porque nós temos que vencer o nosso orgulho. Porque nós temos que vencer o nosso egoísmo. Nós temos que vencer a nossa vaidade, a prepotência. Precisamos ser mais humildes. E essa luta, ela é muito difícil porque ela não é contra ninguém. Ela não é contra o vizinho, ela não é contra o patrão, ela não é contra o presidente, ela não é contra o namorado, a namorada, o esposo, o filho. Essa luta, ela é interna. Ela é contra a gente mesmo. Contra as nossas imperfeições morais. E por isso é tão difícil a gente brigar com a gente mesmo. E muitas vezes a gente vence batalhas e ninguém percebe.
Mas a gente está ali lutando. A gente está ali lutando, dia após dia, né? Para se vencer. E é isso que a gente tem que compreender. A gente tem que se vencer. E a nossa sociedade manda o quê? Vencer o outro. Não, tu tem que ser melhor que fulano. O Diniz tem que vender mais que os outros lá. Tu tem que ser o melhor vendedor, Diniz. Se tu não for, não serve. Meu filho, tu tem que ser o primeiro da turma. Fulano, tu tem que ser o mais rico. Então, a sociedade exige que você sempre seja o primeiro, vença alguém. É cultural. Né? Mas é uma cultura errada. Nós temos que vencer a nós mesmos. Eu preciso ser o melhor vendedor amanhã do que eu fui hoje. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Eu preciso ser melhor pessoa, melhor profissional amanhã do que eu sou hoje. Isso é uma grande diferença. E quando nós compreendermos isso, nós vamos parar de competir com nossos irmãos, de puxar o tapete, né? E várias coisas que ainda, infelizmente, a gente faz. Porque a sociedade exige que a gente seja o melhor que os outros. O reino de Deus está em nós, está entre nós, mas não sabemos descobri-lo. A gente ainda não consegue perceber esse reino de Deus. A gente não achou ele ainda. Quando a gente pergunta, o que tu quer da vida? A gente diz, eu quero paz. Então, assim, eu só queria ter paz. Realmente, ter paz de espírito é estar no reino de Deus. Quando a gente tem paz, né, é porque a gente está com a consciência tranquila. Fez tudo certo. Não fez nada errado. Hoje eu vou dormir com a minha consciência tranquila, leve. Por quê? A gente conseguiu chegar ao reino de Deus. Não fiz nada errado hoje. Estou bem hoje. Então tive um momentinho, tive um pontinho mínimo. Porque é o reino dos céus, a minha consciência está tranquila. Estou em paz. Isso é o reino dos céus. Estar em paz com a lei do Pai. E aí, viramos luz. Estamos bem. Deus tudo fez e tudo faz para o homem o bem, para o bem das suas criaturas. Deus só faz o bem. Não tem como. Né? Mas quantas vezes nós passamos por apertos e dizemos assim, mas Deus não é justo? Né? Quantas vezes? Quando está tudo bem, Deus é maravilhoso. Quando não está, Deus não é justo. Você decidir se é Deus ou é justo. Ou a gente acredita ou não acredita. Vamos tomar tendência, né? Ou é ou não é. Imprimiu-nos na consciência as leis morais de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição e a mais importante de todas, gente, a lei de amor. Está na nossa consciência impressa. Não podemos alegar ignorância às leis do Pai, porque está na nossa consciência. Se nós fôssemos analfabetos, nunca tivéssemos lido nada, mesmo assim não posso atestar que não conheço as leis do Pai, porque está na minha consciência. Quando eu pratico alguma coisa errada, a minha consciência acusa. Não tem escapatória. Ela acusa. Eu posso me fazer que não vi ela, mas eu sei. Ela está me dizendo, tu errou. Ela acusa. Então não tem como a gente esconder. Não tem como. Tá? E principal, né, a lei do amor do Pai. Aqui é o caminho que nós temos que trilhar.
Foi o exemplo que Jesus veio nos dar de amor, da lei de amor do Pai. Ele nos deixou o Evangelho, que é o guia, o modelo, tá? Mas ele só não. Ele veio e praticou. Ele deu o exemplo, que não devia nada. Um Espírito Cristo que veio à Terra para nos dar o exemplo de amor. O Pai Eterno a tudo provê. Disso não há dúvida. Mas não quer que a criatura humana passivamente à espera da graça divina. Foi o que a nossa irmã Cida disse na abertura, já quase terminou minha palestra. Mas eu não sabia. Só confirmando. Então, não adianta a gente ficar sentado, rezando noite e dia, gente, pedindo auxílio, que ele vai cair do céu. Não vai. Não vai cair do céu. É necessária uma ação. E uma ação no bem. Porque tudo é causa e efeito. E Deus não faz nada fora da lei. Então, se o Chico pegar, ficar sentado lá, rezando, para Deus ajudar, para curar a minha doença, ou para eu conseguir um emprego, ou para eu ser uma pessoa melhor, e só rezar e ficar sentado esperando, não vai acontecer. Porque é necessária a ação no bem. Porque primeira coisa quando a gente pede a ação, a divina providência para Deus, né, os seus assistentes lá, o que eles fazem? Vão lá na contabilidade. Ó, o Chico está pedindo crédito e débito. Ó, mas ele está em débito aqui. Ele está parado, sentado lá, só rezando, pedindo. Não vai levar. Pode esquecer. Por isso que a gente diz que o tempo é de Deus. Né? Aí o que o Chico vai ter que fazer? Não, vamos esperar para ver se ele vai se mexer, né? Porque agora ele não vai levar. Aí o Chico cansa de rezar e diz, não, sabe? Aí vem o Espírito, né? Meu anjo da guarda diz assim, vai trabalhar, rapaz. Aí bota o Chico lá na casa espírita, faz umas palestras, dá uns passes, vai ajudar alguém que está necessitado, papapá, passa um tempo, o Chico vai lá e reza e pede de novo. Não, até um créditozinho, vamos dar uma mãozinha para ele. Aí vem a providência divina. Mas a providência divina está em nós, gente. Está em nós, porque Deus está em nós. Jesus disse, sois deuses. Porque se Deus criou tudo e nos criou, Ele está em nós. Está dentro de nós. Quando é que a gente vai conseguir conceber isso? Meu Deus. Quando é que a gente vai acreditar realmente nisso? Quando a gente acreditar, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E sim, ela mesma busque, mediante perseverantes esforços, a felicidade e o progresso com todos que sofrem. Se a gente praticar o bem, se a gente fazer a nossa parte, e só fazendo a nossa parte, nós vamos conseguir. E aí Deus vai estar sempre junto com a gente. Vai estar sempre pronto. Mesmo quando a gente não faz, Ele está ali. Imagina quando a gente fizer. Então adianta ser pessimista? Adianta eu só reclamar? Será que eu vou conseguir a divina providência assim? Será que eu vou conseguir sair da minha depressão? Será que eu vou conseguir sair da minha inércia? Só reclamando? Só acreditando que não vai dar certo? Botando a culpa nos outros? Será que eu vou conseguir? Se eu sou a vítima de tudo? Não, né? Não vou conseguir. Agora, se eu for otimista, se eu agradecer a Deus, se eu tiver gratidão, se eu trabalhar, se eu usar o meu livre-arbítrio para fazer o bem, aí eu vou conseguir. Agora eu preciso acreditar nisso.
Eu preciso usar da minha força mental, do meu otimismo, da minha força de comando. Eu quero, vai dar certo. Eu vou ser uma pessoa melhor. A partir de agora eu quero ser melhor. Eu quero fazer o bem. Eu preciso me melhorar como pessoa. Deus nos dá toda essa oportunidade, gente. Ele nos dá o livre-arbítrio. Isso quer dizer o quê? Só depende de nós. De cada um de nós. E com o auxílio do Pai. Com o auxílio de Jesus e dos nossos anjos guardiões. De toda a espiritualidade que não abandona nenhum de nós quando nós precisamos. Nós os afastamos. Eles estão sempre prontos para nos ajudar. Mas nós temos o livre-arbítrio. E esse mesmo livre-arbítrio é que pode nos levar ao reino dos céus. Que está em nós. Está dentro de nós. Só depende de nós. E quando conseguirmos isso, seremos espíritos iluminados. Afinal, por que para uns tudo dá certo e para os outros tudo é contrariedade e dificuldade? Deus seria parcial e caprichoso? Somos espíritas, né? Acreditamos em reencarnação. Para uns tudo dá certo. Será que ele fez tudo certo sempre? Claro, né? Se existe uma lei de causa e efeito, se dá tudo certo para ele, é porque ele está fazendo as coisas certas. Estamos falando moralmente, tá, gente? Moralmente. Muita gente está pensando, tem tanto ladrão, tanto sem vergonha, daí dá tudo certo. Materialmente. Mas ele também não pede para ele esperar a volta. Se não for nessa encarnação, vem a outra. Não queria estar na pele dele. Tá? Então, estamos falando moralmente. Não, isso não é coerente com a sua grandeza. E bondade e sabedoria de Deus. Né? Não é coerente. A origem dessas aparentes injustiças está em causas que provocamos. Só Deus conhece realmente. Daquela contabilidade lá, né? Voltamos para a contabilidadezinha, crédito e débito. Cada um tem a sua. A alma foi criada para a felicidade, mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-lhe o justo valor, deve conquistá-la por si mesmo. Voltamos, né? Tudo depende de nós. De cada um de nós. A felicidade, só nós podemos buscá-la. A gente vê muita gente dizendo assim, quando eu casar com fulano eu vou ser feliz. Ciclano vai me fazer feliz. Se eu tiver não sei o que, eu vou ser feliz. Triste engano. Só nós podemos nos fazer felizes, gente. Só nós. Ninguém faz o outro feliz. Ninguém. Ninguém. Só a gente pode se fazer feliz. Porque se a gente não é feliz com a gente mesmo, ninguém consegue fazer. Ninguém consegue. Aos nossos olhos limitados, muitas ocorrências podem parecer coincidência ou sorte. Mas, na verdade, os fatos demonstram a ação da vontade divina, sempre soberana e justa. Então, quando eu tenho aquela ação no bem, quando eu trabalho, quando eu estou fazendo boas ações, eu estou me melhorando moralmente, vem. A ação providencial vem. E vem de dentro. Ela acontece. Não é sorte, é mérito. Sorte não existe, existe mérito.
justiça. Justiça divina. O que é teu, bom ou ruim. Alguns perguntariam, todavia, como é que Deus permite tragédias ou lamentáveis ocorrências que trazem sofrimento? Na verdade, o auxílio pode estar também na esperança frustrada, na doença prolongada, na carência material, no sonho adiado, na adversidade, na supressão de possibilidades que, para a nossa limitada compreensão, significam sofrimentos. Então, o que pode ser ruim, muitas vezes parecer ruim, pode ser providência divina. Vamos dar um exemplo. Essa palestra eu nunca esqueci do Jason de Camargo, lá no Allan Kardec. Ele fez toda a palestra assim, um exemplo seria a sorte ou o azar. Eu achar que é sorte. Aí um dos exemplos que me marcou muito assim, estava um rapazinho de 18 anos andando a cavalo na fazenda, o cavalo empinou, o rapaz caiu e quebrou a perna. Que azar, né? O rapaz quebrou a perna, pobre rapaz. É a primeira coisa que a gente pensa. Né? Não deu uns dias, chegou uma carta do exército convocando esse rapaz para a guerra, porque tinha estourado uma guerra. O rapaz não pôde ir, pois estava com a perna quebrada. Então, seria sorte ou seria azar? Prefiro achar que é sorte. Será que foi a providência divina? Né? Então, a gente não tem noção, né, das coisas que Deus, né, que sabe tudo, que tudo é perfeito, que sabe cada passo. E aí a gente tem que esperar sempre a consequência de uma ação para saber se ela é boa ou se ela é ruim. Você é um ser de luz. Permita que a sua luz brilhe. Todos nós, gente, temos essa luz interior. Nós somos luzes. Jesus já disse, sois deuses. Só falta nós acreditarmos nisso. Realmente acreditarmos nisso. E fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. O fato patente, todavia, é a presença amorosa, cuidadosa do Criador. Está em tudo. Deus está em tudo. Deus é amor. Em cada coisinha. Tudo, tudo, tudo. Não duvidem disso. A adversidade que enfrentamos são degraus de aprendizado e amadurecimento. Se a vida da gente fosse só flores, será que a gente aprendeu alguma coisa? Não, né? Sigamos adiante, sempre confiante, pois todos somos filhos de amor de Deus, que tudo providencia para o nosso crescimento e felicidade. Então Deus providencia tudo, gente. Tudo. A luz da iluminação sempre existiu dentro de você. Vamos fazer essa luz brotar dentro de cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a todos.